E é isso aí, rapaziada. Fernando Guit na área para mais um Punchcast no seu, no meu, no nosso YouTube. Roda a vinheta que eu volto em segundos. Fala, rapaziada. Tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem. Hoje vamos inaugurar um novo quadro que se chama Três Discos Essenciais de pontinho, pontinho, pontinho. Cada programa eu vou falar de três discos que eu acho essenciais de cada artista, de cada banda. Beleza? Três discos para você conhecer esses artistas. Hoje vou inaugurar esse quadro com um super guitarrista, um artista excelente, um músico maravilhoso, que infelizmente faleceu este mês de março, que é o Gary Rossington, guitarrista e fundador da banda Lynyrd Skynyrd, a banda com o nome mais trava-língua do planeta. Lynyrd Skynyrd, ok? Que é o Gary Rossington, infelizmente morreu aos 71 anos, e ele era o último integrante da banda da formação original. Todos da formação original já faleceram, infelizmente. Beleza? Antes de continuar o vídeo, dê seu like, seu dislike, compartilhe o vídeo, dê sugestões aqui embaixo, etc, 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 para o crescimento do canal. Beleza? Vamos lá, então. Começando com um disco que eu acho maravilhoso, que é o segundo disco da banda Lynyrd Skynyrd, que é o Second Helping. Eu amo esse disco. Esse disco tem a música mais famosa deles, né, que é Sweet Home Alabama. O riff da música, aquele comecinho sensacional, é criação do Gary Rossington. Ele ficou muito tempo com essa, com esse fraseado na cabeça e a música não saía. Até que um dia saiu. Né? Esse disco aqui começa com Sweet Home Alabama, até hoje o maior sucesso da banda, né? E tem um blues que eu adoro, uma das músicas que eu mais gosto da banda, que é I Need You, também composição do Gary Rossington. Aliás, essa capa aqui é uma capa muito feia, né? Vamos combinar. Capinha horrorosa, mas o disco é muito bom. Quem é que está presente nesse disco aqui? Nos vocais tem o Ronnie Van Zant, tá? Os três guitarristas, que é o Gary Rossington, Alan Collins e o Ed King, beleza? Billy Powell, teclado, Bob Burns na batera, tá? E no baixo, Leon Wilkeson, tá? Essa é a formação desse disco aqui, disco espetacular. Além dessas duas que eu falei, uma música que fez sucesso foi Working for MCA. MCA é o nome da gravadora, do selo que eles trabalhavam, tá aqui, MCA Records. Vou tirar aqui do plástico. Eu sempre gostei muito dá para ver bem? Eu sempre gostei muito desse selo aqui, é muito legal esse desenho aqui, tá? Deixa eu guardar aqui. Então, esse é o primeiro disco que eu acho um dos discos dos três essenciais do Gary Rossington. Vamos para o segundo. O segundo é o meu disco favorito da banda, que é Street Survivor. Infelizmente, um disco com uma história trágica, né? Quando esse disco foi lançado em 1977, 3 dias depois do lançamento dele, a banda sofreu aquele trágico acidente de avião, onde morreram 6 pessoas. 2 músicos da banda, o Ronnie Van Zant, né, vocalista, e o guitarrista que tinha acabado de entrar na banda, que é o Steve Gaines, guitarrista espetacular. E também morreu a irmã dele, como é o nome da irmã dele? Cassie Gaines, que era a backing vocals da banda. Então eles lançaram os Street Survivors, disco para mim, o melhor deles. A capa original não é essa. Retiraram 2 dias após o acidente, retiraram da loja para mudar a capa, porque é uma coisa meio fúnebre até, que era essa foto com as ruas atrás em chamas, né, pegando fogo. Então, porra, lembrava muito o acidente. Então a gravadora resolveu por bem tirar aquela capa e colocar essa capa aqui
com um fundo escuro. Eu, sinceramente, entre as duas capas, eu acho essa capa aqui até mais bonita. Eu acho essa capa mais bonita. E encontrar hoje em dia aquele disco com a capa original, hoje em dia é uma raridade e é caríssimo. Isso aqui tem gatefold, né, capa dupla, com a cara dos malandros aqui. Olha a gangue. E aqui está o nosso querido Gary Rossington aqui no meio. Tá? E os dois que morreram foi esse aqui, Ronnie Van Zant, e o guitarrista Steve Gaines. Foi uma perda assim, muito sentida na época pela comunidade do rock. Tá? Disco sensacional, começa com What's Your Name, também um super sucesso da banda. That Smell também, outro sucesso. Ah, outra coisa, esse disco aqui tem algumas participações de um naipe de metais. Aí eu fico pensando, se a banda continuasse, que pegou muito bem no disco, diga-se de passagem. Aí eu sempre fico pensando, será que se a banda não tivesse sofrido esse acidente, eles iriam incorporar naipe de metais nos próximos trabalhos? Né? Fica a dúvida. Um disco muito bem produzido, muito bem muito bem, as músicas são muito bem escolhidas, inclusive na lista de músicas, assim, a colocação das músicas foi muito bem pensada. Olha, eu acho isso um descasso. E aqui sai aquele baterista, né, o Bob Burns, e entra o Artemus Pyle, esse barbudo aqui, ótimo guitarrista, que também depois continuou com eles. Tá? Então, Street Survivors, minha segunda dica para ouvir Gary Rossington. Tá? A minha terceira não é da banda, não é disco da banda. É um disco que ele gravou 3 anos depois do acidente de avião. É bom lembrar também que o pessoal ficou muito mal de cabeça, claro, sofreu um acidente desse, né? Nesse acidente também morreu piloto, copiloto e uma assistente de produção da banda, tá? Não tem o nome aqui, mas foram esses 3 que morreram também. No fundo, foram seis pessoas que morreram. O próximo disco do Gary Rossington, que eu destaco aqui como o disco essencial dele, é o disco que veio depois do acidente, 3 anos depois, que é o disco de uma banda que ele formou junto com Alan Collins, o outro guitarrista do Lynyrd Skynyrd. E aqui está o disco em questão, que é o Anytime, Anyplace, Anywhere. Um disco bem na pegada do Lynyrd Skynyrd também, só que com uma vocalista no lugar de um vocalista homem, que é a Daley Krantz. E aqui está o Gary Rossington, Alan Collins, aqui o baixista Leon Wilkinson, tá? Aqui o outro guitarrista, que é o Barry Lee Warward, ótimo guitarrista também. Eu acho que ele até tocou com o Lynyrd Skynyrd depois. Esse cara aqui, se não tá me falhando a memória. E aqui o tecladista, porra, baita tecladista, que é o Billy Powell. Ok? Descasso. Destaque do disco aqui. A primeira música, Prime Time, é sensacional. O bluesão, Three Times as Bad, é sensacional. Essa menina cantava muito bem também. Ótimo disco para conhecer também o Gary Rossington. E eu acho esse disco aqui até um pouco subestimado. Só mesmo os fãs da banda que deram muita importância para esse disco. Esse disco aqui foi meio que largado de lado. Não deveria. É um ótimo disco. Outra música sensacional é que fecha o disco, Sometimes You Can't Put It Out. Muito legal. E esse disco, Gatefolded, por incrível que pareça, saiu no Brasil. Isso aqui é uma versão nacional. Também com selinho MCA, aquele selo maravilhoso. Então, 3 discos para conhecer Gary Rossington, guitarrista que infelizmente faleceu essa semana. Second Helping, da Sweet Home Alabama. Street Survivors, That Smell e What's Your Name, os 2 maiores sucessos do disco. E Anytime, Anyplace, Anywhere, do Rossington Collins Band.
Discaço, aço, aço, esse aqui. Só para fechar, um outro disco que eu nem gosto muito, mas eu acho importantíssimo na carreira do Gary Rossington, que é o disco que ele gravou com a volta do Lynyrd Skynyrd 14 anos depois do acidente, que é esse disco aqui. Como o nome já diz, 1991. É o disco da volta, tá? Tem uma pegada mais pesada. Tem uma pegada mais pesada. E no lugar do Ronnie Van Zant, o vocalista original da banda, entrou o irmão dele, que é o Johnny Van Zant, nos vocais. Ótimo vocalista também. Destaque aqui, deixa eu ver. Keeping the Faith eu acho muito legal, eu acho a música mais legal do disco. End of Road também é que fecha, e It's a Killer é muito legal. Mas é um disco com uma pegada um pouco diferente do Lynyrd Skynyrd. Mesmo assim, um disco importantíssimo na discografia do Gary Rossington, porque foi o disco da volta dessa bandaça espetacular. Ok? Então, esse foi o quadro 3 discos essenciais para conhecer pontinho, 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 algum artista. Hoje estreamos com o Gary Rossington, infelizmente falecido agora no mês de março de 2023. Infelizmente, os gigantes da década de 60 e 70 estão indo embora, né? Outro dia foi o Jeff Beck, né? Um dos meus artistas favoritos. Essa semana também morreu o David Lindsay, que era o guitarrista do Jackson Browne. Um ótimo guitarrista também, um cara que fazia um trabalho assim totalmente fora da curva. Também faleceu essa semana. Enfim, c'est la vie, ok? Semana que vem eu volto com mais um Punchcast, sabe-se lá com que matéria. E aqui está o nosso patrono, nosso protetor, que é o Vando. Beleza? Semana que vem eu volto, Punchcast no seu, no meu, no nosso YouTube. Até lá, um abraço. Fui!